que eu pretendia que não fosse uma aula, que fosse um bate-papo. Então, na medida do possível, nós vamos tentar obter com vocês a participação de todos vocês. Mas antes, vamos fazer a nossa oração para pedir a Deus que nos abençoe nesse instante. E eu peço, então, ao pastor Francisco que nos faça uma oração pelo início da nossa aula, abençoando os nossos trabalhos. Pastor, por favor. Então vamos orar. Essa aqui é minha esposa. Ela apareceu aqui. Oi, Dar um tchau. Bom dia. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos orar. Deus, louvado bom dia, seja Meg. teu Bom nome. dia, Fabiane. Desculpe, pastor. Deus, louvado seja teu nome. Obrigado por mais um dia, dia do Senhor, dia de adoração, dia de riqueza, porque vamos nos encontrar com o Senhor, dia onde o Senhor falará aos nossos corações, dia que a igreja estará como está reunida no Espírito para meditar na sua santa palavra. Deus abençoe essa aula, abençoe os líderes, os professores, para que eles possam ser os proclamadores fiéis do Evangelho, para que possam instruir a todos nós e que assim possamos ser edificados no seu ensino, Deus. Ó Deus, perdoe os nossos pecados, porque eles são terríveis e uma afronta contra a sua santidade. Mas obrigado porque em Ti encontramos perdão, encontramos carinho, amor e um advogado que julga as nossas causas. Ó Deus, louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus familiares, afinal de contas, cada um se vira como pode. E eu, é claro, fico muito feliz de trazer também alguns familiares para poder participar dessa aula. Então, nós vamos começar por podemos lançar primeiro. Bom dia para todos que chegaram depois, tá bom? Arthur, o primeiro slide, por favor. Claro. Hoje nós vamos vamos conversar antes disso. Eu volto. Tá. Bom, antes disso, esse aí é o slide. Bom, nós vamos falar hoje, nesse curso de presbiterianismo aplicado, sobre a igreja. Tá? São fundamentos bíblicos da fé presbiteriana. Eu digo a vocês que essa aula de hoje faz parte de um curso que já foi ministrado pelo pastor Marco Antônio e pelo presbítero Josimar. E a última versão deles foi em 2019. Então, o que eu estou falando, ou o que pretendo explorar, é o que já foi explanado na aula deles. Mas é claro que com a participação de vocês a gente pode descobrir alguma coisa a mais. E também podemos esclarecer que nós não teremos muitas novidades para todos que participam. Tá? Então, vamos falar... O próximo, por favor. Nesse curso de presbiterianismo aplicado, nós vamos falar sobre Deus chama a igreja. E a minha opção foi me basear nas aulas dos dois que já fizeram esse curso e tentar organizar alguma coisa em cima disso. Deus chama a igreja. Próximo, por favor. Nós vamos começar a nossa aula com uma pergunta que não quer calar. A pandemia vai esvaziar as igrejas? Ou, na prática, significa, eu pergunto, se nossa igreja será a mesma após a pandemia? Todos nossos irmãos retornarão à igreja? Ou haverá dispersão? Haverá os desigrejados? Essa é uma pergunta que eu estou fazendo para vocês agora para a gente começar no aquecimento, tá bom? Eu gostaria que vocês se manifestassem sobre isso para fazer um pequeno exercício. A pergunta é: a pandemia vai esvaziar a IPN ou não? O que é que vocês acham? Não, claro que não. A palavra está aberta. Quem quiser, por favor. Pois não? Não, claro que não. Tem uma... O presbítero, o Raul aqui falando.
Claro que não, né? Vai ter, com certeza, uma reorganização de outros meios da igreja chegar, né, a nós. Como, por exemplo, os cultos online. Acho que isso permanece, isso se aperfeiçoa. E, na verdade, isso tende, inclusive, a chamar mais pessoas ainda, né? Porque você consegue sensibilizar mais cidadãos e eles depois têm um interesse muito maior de presencialmente participar dos cultos. Eu acho que é necessário, inclusive, que isso aconteça, né? Porque a gente vê o quanto a gente está sofrendo com todo esse ambiente criado pela pandemia, né? E o conforto sólido de uma igreja fundamentada na palavra é mais do que necessário nesse momento. Então, eu vejo eu ouvi a palavra aqui várias vezes, né? Um revivamento. Acho que é bem esse o processo que vai acontecer, só que ele vai acontecer com esses novos processos de comunicação, de chegar nas pessoas, né? Isso não significa esvaziamento, significa multiplicação da forma da palavra de Deus chegar nas pessoas. Mas você acha que não há um risco de que algumas pessoas se acomodem diante da opção do vídeo Ah, e não claro que se sim. preocupem mais de ir para a igreja? Ah, É uma sempre pergunta. há. Isso aí, sim, sempre há essa possibilidade. Mas são pessoas ainda que estão amadurecendo sua fé e que não perceberam o seu real caminho. Isso é um risco a se correr, isso é um fato. Mas esse perfil de pessoas, eu acho que é menor do que o perfil de pessoas que vai ser sensibilizado à palavra. É natural que haja um ou outro que se sente muito confortável de não sair do seu sofá e só querer ver a palavra online e achar que isso já é o bastante. Não, a palavra online é mais uma forma de sensibilização para que haja uma organização mais forte. Alguém Mas eu mais acho que quer? Pode concluir. Desculpa, presidente, só para fechar o raciocínio. Eu acho Sim. que esse perfil de pessoas que vai se acomodar, ela é menor do que o perfil de pessoas que vai conseguir se mobilizar para algo maior. Uhum. Alguém mais quer arriscar uma opinião, um pensamento, um palpite? Eu tenho uma consideração para fazer, irmão. Quem fala? Eu não Cazuza. consigo ver todos. Cazuza, José Reis Cazuza. Oi, Caso. Tudo bem. A igreja, o cristianismo cresceu a partir do momento das tribulações, da perseguição. Né? Deus usou a perseguição, contra a igreja para que ela realmente expandisse. Nós estamos e a igreja vem sendo perseguida há muito tempo, né? E com o tempo da volta de Jesus cada vez está mais perto, e nós não sabemos quando, mas nós sabemos que uma série de quesitos bíblicos, né, previstos estão lá. Um deles, inclusive, é que a palavra alcance todo mundo. Eu acredito que o meio de comunicação, a internet, é uma dessas maneiras que Deus encontrou para que a palavra chegue. Pode haver uma queda no número de participantes na igreja? Acredito que sim, pela comodidade, né? Porém, há um determinado sacramento que, como o próprio o pastor Marco disse hoje, não pode ser feito online, que é a comunhão dos irmãos, né? A Santa Mesa, a mesa do Senhor, tem que ser presencial. Então, eu acredito que, para a mesa do Senhor, ao contrário, com esse número maior, como disse o irmão que fez uso da palavra antes de mim, vai atingir mais pessoas, vai ter envolvimento mais das pessoas, conforme o conhecimento que elas terão de que a mesa do Senhor só se faz presente, não é virtual, eles também frequentarão mais a igreja, pelo menos nos cultos, e isso no caso da IPN acontece quinzenalmente, nós teremos mais gente. Há o risco, sim, de uma diminuição? Há. Mas, por outro lado, as pessoas também estão doidas para sair de casa, sabe? Essa restrição toda, o convívio fora está fazendo mal para a cabeça das pessoas, tanto isolamento.
Então, eu acredito que, no final de tudo, Deus tem um plano para tudo isso, claro, e ele vai se cumprir. Eu tenho muita fé que desse limão, Deus está fazendo uma limonada bem gostosa. Ok, Cazuza, valeu. Bom, para essas respostas ter uma resposta, porque essa pergunta tem uma resposta mais completa, eu acho que vocês já adiantaram alguns pontos importantes. Nós vamos tê-la ao final. Mas, de qualquer forma, nós podemos saber, para entender melhor as respostas, nós temos que voltar os nossos olhos para a igreja e tentar entender o que é a igreja, como ela funciona, a que ela se propõe. Essa é a nossa preocupação e o nosso objetivo da aula de hoje, tá certo? Então, falando em igreja, vamos tocar a turma mais um, por favor. O que é a igreja? O conceito bíblico, só o Atos 11, 22, por favor, Arthur. Alguém tem um livro, quem tem uma Bíblia que pode abrir, por favor, em Atos 11, 22 e fazer a leitura para nós, por favor? Pode ser? Atos 11, 22. Quem achar pode fazer a leitura, por favor. Posso ler? Sim? A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Então, nesse texto bíblico, nós percebemos que já existe aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então, já havia uma igreja em Jerusalém, certo? Então, o nosso conceito desse primeiro item, Arthur, pode mostrar, é que havia um grupo de crentes de uma localidade, ou seja, já havia uma igreja local. Né? Vamos ver outro versículo bíblico, que é o número 2. 1 Coríntios 16, versículo 19. Alguém pode ler, por favor, esse versículo? 1 Coríntios 16, versículo 19. As igrejas da província da Ásia enviam saudações. Áquila e Priscila o saúdam afetuosamente no Senhor e também a igreja que se reúne na casa deles. A igreja que se reúne na casa deles. Isso aí já é um outro conceito bíblico de grupos de crentes na relação familiar, ou seja, já havia uma igreja doméstica. E era uma das formas que a igreja se formava naquela época. Próximo versículo, por favor, Arthur. Quem pode ler Atos 9, versículo 31, por favor? Eu posso, só um instante. Espera aí. Oi? E assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samária, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. Então, nós já vemos um outro conceito bíblico. Está certo? É isso mesmo. Nós estamos vendo que a igreja tinha paz em vários locais, e no conforto crescia, do Espírito Santo crescia em número. Então, nós já vemos vários grupos de crentes que estavam em crescimento constante. Ou seja, já havia um conceito de união pela mesma fé na antiguidade. Mais um versículo, por favor, para a gente poder verificar essa questão. 1 Coríntios 10, versículo 32. Amém. Alguém pode ler, por favor? Amém. Não se torne motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Ou seja, nem para a igreja de Deus. Já havia no próprio texto bíblico o conceito de que a igreja era de Deus. Pode mostrar, por favor, Arthur,
a totalidade dos que professam a Cristo. Ou seja, nós já tínhamos uma igreja de Deus, segundo aquele conceito. E, por último, nós vamos ver em Efésios 3, versículo 10. Alguém pode ler, por favor? Efésios 3, versículo 10. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecimento, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então, nós temos aí um outro conceito, que é o conceito da unidade dos crentes, ou seja, do corpo de Cristo. Nesse instante, está dizendo que há uma unidade dos crentes e que nós podemos chamar de corpo de Cristo. Vamos ver mais um pouco o que é a igreja. A Confissão de Fé de Westminster, ela define o item 1, igreja invisível. Bom, se existe igreja invisível, porque deve existir a visível também, né? Então, Marcelo, leia para nós, por favor, essa definição de igreja invisível. Por favor. Igreja invisível. A Igreja Católica ou Universal, que é invisível, consiste do número total dos eleitos que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo, sob Cristo, seu cabeça. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Capítulo 15, capítulo 25, item 1. A Confissão de Fé de Westminster, por decorrência, já define o corpo de Cristo como igreja invisível daqueles que já foram, são e dos que serão reunidos num só corpo sob o Cristo. Então, essa é a definição de igreja invisível. Nós fazemos parte dessa igreja? Vamos... Alguém se... É muito óbvio, né, gente? Nós fazemos parte. Exatamente. Então, agora vamos para o próximo, que é o conceito da igreja visível. Tá certo? O que a igreja visível fala de Westminster? Márcio Espírito, o que é que você pode ler para nós, por favor, a definição de igreja visível? Posso. A igreja visível, que também é católica ou universal, sob o evangelho, não sendo restrita a uma nação, como antes, sob a lei. Consiste de todos aqueles que, pelo mundo inteiro, professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos, é o reino do Senhor Jesus Cristo, grifo nosso, a casa e família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Então, meus irmãos, ficou muito claro e definitivo que a igreja é o reino do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor e é o dono da igreja que somos nós. Certo? Então, com essa definição, fica muito claro. Agora, vamos ver quem participa dessa igreja, ou seja, quem somos nós dentro do conceito bíblico. Vamos lá. Quem pode ler? Dona Marilene, você pode ler esse texto para nós, por favor? As pessoas lerem. Daqui a pouco eu vou pedir para você. Não entendi, desculpe. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. O que nós entendemos disso? É João 10, 27 e 29. Essa é a composição da igreja. Ou seja, somos as ovelhas e nós conhecemos a voz do pastor. E ele nos garante a certeza da salvação. Ele nos garante também que, como rebanho, nós temos a experiência de comunhão com a família. Se ela quisesse, ela poderia estar assistindo. Alguém está falando?
Oi? Tudo bem? Então, a experiência da comunhão com a família. Nós sabemos desse texto que, além de sermos ovelhas, reconhecemos o nosso Salvador, temos a certeza da vida eterna e ninguém vai nos arrebatar. Com isso, nós definimos, ou temos um entendimento de o que somos dentro da igreja. Tá certo? Vamos para o próximo slide, por favor. Vamos perguntar, de quem é a igreja? Essa resposta já foi dada, mas vamos escrever, vamos examinar um pouco mais. Colossenses 1,18. Quem pode ler isso, tela, para mim, por favor? Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Não há outro cabeça da igreja senão o Senhor Jesus Cristo. Confissão de Fé de Westminster, capítulo 25, item 6. Então, obrigado, Valber. Bom dia, seja bem-vindo à nossa aula. Obrigado, Troncoso. Muito claro isso, né, meus irmãos? Em Colossenses, nós temos a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, ele é o primeiro, ele é o dono, ele é o reino. É dele, a igreja é o reino dele. É a própria confissão de Westminster, ele confirma isso. Não há outro cabeça da igreja senão o Senhor Jesus Cristo. Então, de quem é a igreja? A igreja, próximo, por favor, complemento do slide, Arthur. A igreja é o reino de Cristo. Agora vamos ver se pode passar. Se nós já sabemos o que é a igreja e de quem é a igreja, então vamos ver agora como Cristo governa a sua igreja. Tá certo? Tem aí uma gravura que mostra o governo representativo da nossa igreja. Eu vou pedir para a Maíra falar alguma coisa sobre essa figurinha. Pode ser, Maíra? Eu? Tem outra Maíra por aqui? Você de surpresa, né? Você me pegou de surpresa mesmo. Escondidinha, né? Sobre essa imagem, por favor. Tá. Os membros da igreja, a assembleia e o conselho da igreja. As questões que são resolvidas na igreja, elas são resolvidas por meio do conselho, que é escolhido, é uma representação democrática, por assim dizer, né? Porque a gente elege os representantes do conselho, né? E eles são a voz, eles tomam as decisões administrativas da igreja conforme o interesse, mas debaixo da graça de Deus. Agora, é isso, né? Pode continuar. E a Assembleia é justamente o conjunto desses membros que faz a eleição dos representantes que estão no Conselho. É isso mesmo. Ou seja, a Assembleia da Igreja é o corpo básico e principal da organização da Igreja. Não é isso? E é dessa forma que Cristo governa a sua Igreja. Vamos ver agora o próximo slide, por favor. Um pouco mais detalhado sobre isso. Nós temos os oficiais extraordinários, que foram os apóstolos. Alguém tem ideia por que se chama extraordinário? Pode responder a isso? Extraordinário porque foram acima do normal. Esse é um sentido, mas existe um outro também. Qual é? Alguém se arrisca? Os oficiais extraordinários são aqueles que são chamados diretamente por Deus, por isso que eles são os apóstolos. Se são formas extraordinárias, é porque o próprio Deus os convocou para o trabalho. Seria isso? É isso mesmo. E mais uma característica interessante, que eles foram oficiais temporários. Eles receberam diretamente de Cristo a incumbência e foram temporários, ou seja, ao final, eles deixaram em seu lugar os oficiais ordinários, não é isso? Que são os presbíteros e os diáconos. Presbíteros e diáconos são figuras que todos vocês, todos nós conhecemos, não é isso? Uhum. Então, vamos ver por que existe isso e como é que
foi definido tanto no Manual Presbiteriano. No artigo 9º, quem pode ler o artigo 9º e depois o artigo 25, por favor? Artigo 9º. A Assembleia Geral da Igreja constará de todos os membros em plena comunhão e, artigo 25, a Igreja exerce as suas funções na esfera da doutrina, governo e beneficência mediante oficiais que se classificam em a. Ministros do Evangelho ou presbíteros docentes, b. Presbíteros regentes, c. Diáconos. Muito bem, Maria, obrigado, viu? Pastor Francisco, comente alguma coisa sobre isso, por favor. Detalhe o que é que nós podemos entender, por exemplo, de presbítero docente, presbítero regentes e dos diáconos. É interessante observar que muitas vezes passa despercebido que o candidato a um desses ofícios, o candidato acredita que para se tornar presbítero, ele primeiro tem que ser diácono, quando na verdade são dois ofícios totalmente diferentes, porém ambos são oficiais da igreja. O diácono é aquele, a gente considera como o braço forte da igreja, é aquele que vai fazer as visitas, lá como está em Atos 6, vai ver as necessidades da igreja, porque primeiro nós olhamos para a nossa casa, as viúvas, com a finalidade de supri-las, né? Suprir todas essas demandas, essas deficiências que a igreja ali está precisando. Claro que isso não tira a responsabilidade do diácono ter uma afinidade com a palavra de Deus. Lembrando que Estevão, ele é apedrejado porque conhecia muito bem a palavra de Deus e defendia bem também. Então, há uma necessidade do ensino também. E os presbíteros, eles têm aquela função mais técnica, também de pastor, também do ensino, mas ele é, juntamente com o presbítero docente, aqueles que vão administrar, tanto doutrinariamente, como também defender a Assembleia de ataques, né? Ataques teológicos, você vai sentar ali com seus demais presbíteros para tratar de assuntos teológicos, para orar pela igreja, para se munir um com o outro, para continuar nutrindo a igreja e também administrando ali para a glória de Deus e levando a igreja para o bom caminho do Senhor. Muito boa explicação, pastor. Muito obrigado. Valeu realmente a sua explicação sobre o tema. Bom, isso então, com essa explicação, nós fechamos quem está dentro da igreja na sua estrutura de comando. Tá? Vamos para o próximo. Agora nós vamos verificar como Cristo governa a sua igreja. Continuando o item, nós temos algumas formas de governo e eu pediria que o Arthur mostrasse. Uma delas é o governo representativo ou conciliar. Vou pedir ao presbítero Vollmer que me fale alguma coisa que nos fale algo sobre isso, tá bom? Uma das formas de governo é o representativo ou conciliar, que é o nosso governo. Tá? O próximo a outra opção é o congregacional, que é adotado pela Igreja Batista, por exemplo. E um terceiro modelo, que é uma forma episcopal de governar a igreja, que é uma forma adotada pelos anglicanos, pela Universal e por outros. Presbítero Vollmer, gostaria de comentar alguma coisa sobre esse item? Não, Couto, eu não tenho as explicações mais técnicas sobre isso. Evidentemente, as formas de governo representativo conciliar, nós sabemos que a Igreja Batista não tem assembleia no sentido, não tem um conselho, né? Não tem uma representação como a nossa igreja dos assuntos mais administrativos, que trata por um conselho. Então, é tratado por assembleia. A representação é a assembleia da igreja. O mesmo sistema congregacional dos batistas, episcopal e anglicanos,
são formas de governo que eles adotam. Eu não estudei detalhes sobre isso, então eu vou ficar te devendo assim, minúcias de todos esses governos. Sabemos que na Igreja Presbiteriana do Brasil são as 3 formas, né, representativa do presbítero docente, do regente e dos diáconos, que tratam da doutrina, do governo e da beneficência. Os demais governos eu não estou ainda bem esclarecido. Não, mas é exatamente isso que a gente estava esperando, Valber, a forma como cada um deles funciona. Mais do que isso, no momento, nós não precisamos saber. Mas é importante saber que o nosso sistema de governo é que Cristo governa a igreja por um modelo congregacional, certo? Sim. Então, vejamos agora um pouco mais sobre esse governo representativo ou de conselho. Nós temos uma estrutura aí bem simplificada, mostrando como é que funciona a nossa igreja, pelo menos a nossa igreja, certo? Alguém gostaria de explicar esse modelito para a gente, de forma simples, o que é que ele significa e como ele funciona? Pode ser? Alguém pode explicar isso para a gente? Vou tentar explicar de uma forma muito simples. Ótimo. Quanto mais simples, melhor. Seriam os conselhos, o grupo de presbíteros que tratam da administração da igreja, os presbitérios de uma determinada região, então, conselhos de determinadas igrejas formam um presbitério, e aí vai crescendo, a crescente vários presbitérios são sínodos, e os sínodos todos são o Supremo Concílio. Só que tem um representante de cada um desses para poder formar o Supremo Concílio. Os representantes é que vão formando esses grupos superiores. É mais ou menos isso? Ótimo. Já valeu, pelo menos você explicou para a gente como é que isso funciona. Alguém mais quer comentar sobre esse item? Só para complementar esse lado, são as instâncias, né, da administração da Igreja Presbiteriana do Brasil. O primeiro concílio, quer dizer, todas as situações que surgem nos conselhos são levadas aos presbitérios, os presbitérios levam aos sínodos e os sínodos levam ao Supremo Concílio. Então, são as instâncias várias de decisões de questões que surgem, sejam elas doutrinárias, administrativas, de outra ordem, e esta é a ordem da Igreja Presbiteriana do Brasil. A última instância é o Supremo Concílio, representado, então, por esse concílio. Muito bom, gente, muito bom. Alguém mais quer completar ou comentar alguma coisa? Então, vamos para o próximo item, por favor. Agora nós vamos ver que a igreja não é... A igreja, como reino de Deus, é também um meio de graça que nós podemos viver no reino de Cristo. E nós vamos verificar que, como meio de graça, existem algumas condições para que ela funcione. A primeira delas é a necessidade de congregar. Suzana, você pode ler esse trecho de Hebreus, por favor? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Hebreus 10, 25. Com isso, meus irmãos, nós estamos recebendo a recomendação do próprio Cristo, por intermédio de seus apóstolos, para dizer que nós temos que nos congregar. Não é só como costume, mas como necessidade. Então, essa necessidade de congregação, ela é bíblica, ela é uma recomendação, uma exigência do nosso Deus. Bom, dentro dessa necessidade de congregar, surge uma outra pergunta. E os desigrejados, que têm uma postura oposta à de congregar? Eles existem. Como é que os desigrejados são? Quem é que pode explicar isso? Alguém comentou hoje, logo no início da aula, sobre agora eu me perdi aqui. Tá, vou tentar... voltei.
Quem foi? Foi o Cazuza, não foi? Que comentou sobre os desigrejados? O Raul, não? Nós falamos, teve uma pessoa que me precedeu, né? Nós respondemos o que deveria acontecer com essa novidade dos cultos virtuais, né? Se haveria uma acomodação e a tendência disso, como isso seria o impacto na igreja presbiteriana. E nós temos 2 comentários, um irmão e eu também, sobre como nós vemos que isso evolucionaria. Exato. Eu acho que a gente tem que compreender o seguinte, desculpa interromper. Claro, faz favor. Você tem pessoas, sim, que têm uma facilidade... facilidade não, eles têm uma tendência maior a querer ficar sozinhos. Da própria índole, talvez. Isso não significa que eles tenham menos amor a Jesus Cristo ou menos amor à igreja. É só um estilo que eles têm de vida, uma concepção que os faz se sentir melhor assim. Então, eles não congregam por falta de fé ou por não acreditar. É mais por outras questões. E você tem aquelas pessoas que desacreditam mesmo, né, na mobilização coletiva, na congregação dos seus pares. Independente disso, esse novo momento mostra para a gente que as outras formas de chegar a essas pessoas, né, da gente sensibilizá-las com informações sobre a palavra, sobre a postura da igreja, elas são necessárias. Mesmo porque a comunicação do ser humano no futuro está muito ligado a isso. A essa era informatizada, da velocidade que ela vai chegar e tudo mais. E nesse sentido, né, a nossa igreja tem que acompanhar o que é devido para manter a raiz de toda a palavra sempre como principal referência, senão também se perde. Aí eu não sei te falar se todas as pessoas que não têm uma postura de congregação são desigrejados, sinceramente, porque às vezes tem, né, mesmo que seja um grupo menor de pessoas, um nicho menor de pessoas, tem aquelas que têm esse comportamento mais solitário, né? É uma figura já reconhecida. A figura dos desigrejados, ela é conhecida e já é comentada em diversas obras. Eu tomo a liberdade de ler aqui um trecho sobre desigrejados, elaborado por Augusto Nicodemos, né? Augusto Nicodemos Lopes. Ele diz o seguinte: Jesus também mandou que seus discípulos se reunissem regularmente para comer o pão e beber o vinho em memória dele. E mais à frente ele conclui: não sei direito como os desigrejados celebram a ceia, mas deve ser difícil fazer isso sem que estejamos na companhia de irmãos que compartilham da mesma fé e que creem a mesma coisa sobre o Senhor. Então, isso coroa, completa o que nós estamos comentando aqui na aula. Há uma tendência, eles existem, mas a necessidade da congregação é fundamental. Vamos ver mais. O próximo item é a igreja... Oi? Um detalhe. O ser humano é naturalmente um animal gregário. Ele tem necessidade de relacionamento. Sim. Os desigrejados, evidentemente, se acham autossuficientes, não querem se submeter a regras, a princípios que normalmente as igrejas têm, como princípios bíblicos, etc. Então, essa necessidade que foi comentada aí, no sentido da palavra do pastor Augusto Nicodemos, questiona exatamente a função do crente desigrejado. Ele vai ter comunhão com quem? Como é que ele vai ter comunhão com Deus se ele não tem comunhão com os irmãos? Então, os desigrejados são aqueles que se sentem autossuficientes, que não precisam da congregação. Eu acho que é uma questão a meditar sobre isso, aqueles que o são. Irmão Troncoso, só observação. Quando eu fiz a minha abordagem, eu fui justamente nessa linha. Nós começamos pelo nosso Deus, que é um Deus de relacionamento, né? É um Deus triuno, não é um Deus único. Né? Ele é um Deus único, mas em três. Ele necessita se relacionar. E quando eu disse justamente que o irmão agora acabou de falar, e na fala do reverendo Nicodemos também, a necessidade de comunhão dos irmãos e a impossibilidade da ceia do Senhor ser virtual vai fazer com que, no mínimo,
no dia do culto, por mais virtual que em algumas situações ele se torne, ou por imposição de proibição de STF, essa coisa toda, o culto presencial ele vai ser necessário, ainda que seja na casa, ainda que nós voltemos às casas. Então, eu não acredito no fim, de maneira nenhuma, aconteça o que aconteça, eu acho que não faz parte do plano de Deus. E esses acomodados, os desigrejados, né, propriamente dito, nós temos que lembrar também que existe o papel, né, da predestinação. Tem uns que, infelizmente, né? Só isso que eu queria considerar, novamente. Eu queria trazer uma contribuição aqui, Troncoso. Pois não, Marcelo? Eu queria trazer uma contribuição. Isso. Eu acredito que o problema do desigrejamento é que a pessoa isolada, ela tende ou pode enviesar por um caminho doutrinário que talvez não seja muito saudável, porque quando a pessoa está estudando sozinha, está estudando a palavra sozinha, pode ser que ela se enviese por um caminho que, às vezes, um irmão do lado com quem ela converse, se ela tivesse a oportunidade, poderia fazer uma advertência a ela de que aquele não é o melhor caminho. Por exemplo, aqui em Hebreus fala em admoestações, façamos admoestações, ou seja, advertências. Porque quando nós estamos isolados, a tendência é que nós façamos e creiamos exatamente naquilo que nos convém. E muitas vezes a palavra ela vem confrontar as nossas tendências, né? E nos tirar da zona de conforto. Quando você está sozinho, não tem ninguém que faça isso. Não tem um irmão do lado, não tem um pastor que possa advertir de que aquele não é um pensamento correto. Então, a congregação, o estar ao lado do outro, o outro funciona como um espelho para a gente. A gente se olha no outro e vê, bom, isso aqui não é uma postura que Jesus adotaria. Mas quando nós estamos sozinhos, o perigo disso ocorrer é muito grande. Dentro disso, Troncoso, o próprio livro de Hebreus, né, reconhece que havia já alguns, né, que tinham esse costume. E a figura do desigrejado é exatamente a brasa fora do braseiro. Ela acaba se apagando. O irmão colocou aí exatamente isso. Ele acaba se esfriando, perdendo a necessidade que é natural e perdendo a oportunidade de crescer na palavra, na oração, no sacramento. Muito boas contribuições, irmãos. Posso só Oi? Uma experiência que nós tivemos aqui no campo? Sim. Aqui, assim que a gente chegou, nós fizemos um trabalho de discipulado com um grupo. E crescia bastante o trabalho de discipulado, estava legal. E aí tinha um rapaz que ele estudava muito. Às vezes me ligava, vinha aqui em casa, saía daqui de casa, chegava às 8, saía às 10, 11, só tratando de Bíblia, né? Só que ele congregava numa das igrejas mais doidas da cidade. Igreja que pregava o seguinte, se você não é magro de jejuar, então você está em pecado. Ele era gordinho, virou um palito. Então, nós caminhamos assim. Em segunda-feira ele vinha, aprendia a palavra de Deus e durante a semana ele era desconcertado. No final da nossa caminhada, ele endoidou de tal maneira, porque ele haviam prometido que a esposa dele voltaria para ele. Eles estavam num período de divórcio, a esposa tinha abandonado. E o sonho dele era ter um filho homem. E que ela teria um filho homem com ele. Lhe daria um menino. Ele tinha 2 filhas com ela. O problema foi que ela não voltou com ele. Ela se casou com outro e teve um menino homem desse outro rapaz. Esse rapaz que estava frequentando, ele endoidou de tal maneira que hoje ele se considera um desigrejado. E não só isso, como ele começou a dizer que não existia mais igreja na cidade. E ele começou a ser um profeta da destruição. Só que ele tinha um temor da nossa igreja presbiteriana, porque ele me conhecia e sabia da seriedade com a qual levamos a palavra de Deus. Então, muitos desigrejados são pessoas que são altamente feridas por um evangelicalismo que está aí. Né? Não estou dizendo que eles estão certos,
mas também eles são muito machucados e eles trazem um problema com isso que afeta muita gente. Inclusive, quando a gente estava para batizar uma senhora que era católica, se tornando presbiteriana, ele chegou aí no trabalho dela para dizer para que ela não fosse batizada, porque não existia mais igreja e que a ideia era ser cada um desigrejado. Olha só, o problema que a gente teve que enfrentar aqui por conta de uma igreja que o instruiu de forma errada. Muito boa, prof. Gente, agradeço a contribuição de vocês. E, como já estamos no horário de final, vamos acelerar um pouquinho para completar algumas ideias que eu pretendo, acho que em 5 minutos nós devemos concluir. Então, a igreja, como meio de graça, ela nos proporciona a palavra, a oração e os sacramentos. E, como vocês mesmo estão frisando, pela leitura, pela palavra ou pela oração, qualquer desigrejado pode ser atendido, concorda? Mas pelos sacramentos, não. Então, é condição básica que ele tenha que congregar comigo. Como meio de graça, nós podemos ver de forma particular aquelas que nós podemos fazer individualmente, que é a leitura da palavra e a oração. E de forma pública, são a administração dos sacramentos, o culto do que nós participamos e a comunhão com os irmãos. Ou seja, a forma pública só existe para os igrejados, digamos assim. Tá bom? O próximo, por favor. Esse é um pouco longo, mas vamos saltar ele, por favor, Arthur. É um texto de Mark Driscoll. E tem um outro detalhe também nas observações que nós podemos fazer sobre a igreja como reino de Cristo. Ele mesmo disse que nesse texto aí, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Ora, se não nos congregarmos, como é que nós vamos proceder a isso? Não é mesmo? Mais uma, por favor. Vejamos, uma afirmação de Augusto Nicodemos Lopes. Cristianismo sem igreja é uma outra religião. Ou seja, aquilo que nós estamos comentando até agora. Até mesmo os mais conscientes ou responsáveis têm que admitir que essa é uma verdade. Próximo, por favor. Nem casar, nem ser discípulo é possível. Ou seja, são duas condições que ninguém faz sozinho, né? E eu ainda acrescentaria mais um, que o poeta Vinícius de Moraes já falou. É impossível ser feliz sozinho. Então, nem casar, nem ser discípulo e nem ser feliz é possível sozinho. Com isso, nós chegamos à nossa pergunta inicial. A pandemia vai esvaziar as igrejas? Nós todos, nos depoimentos de vocês, todos nós estamos acreditando fielmente que isso não vai acontecer, ou pode acontecer em parte. Mas a resposta final é que, como a igreja é de Cristo, ele é que decidirá sobre cada um de nós e sobre o seu reino, que é a igreja. Com isso, nós encerramos aqui a nossa aula, agradecemos a participação de todos, e se alguém quiser continuar trocando ideias, por favor, eu estou aqui de plantão, fiquem à vontade para isso. Os demais, eu agradeço muito a participação, agradeço a presença de convidados especiais e eu me sinto feliz de poder compartilhar com vocês todos esses conceitos, todas essas ideias. Muito obrigado a vocês. Eu pediria ao nosso Marcelo que fizesse uma oração de encerramento, por favor. Graças te damos, nosso Pai, pelas orientações e pela palavra de hoje, pelo estudo que realizamos, que o Senhor possa nos munir de pensamentos e argumentos para, em torno de nós, estimularmos pessoas que estejam sozinhas, desigrejadas, que estejam isoladas, às vezes por uma opção pessoal, seja porque foram feridas, seja porque estão decepcionadas,
que o Senhor possa tocar no coração delas, permitindo que elas possam congregar, que elas possam participar desta comunhão que o Senhor nos proporcionou, que é podermos dividir a tua palavra, que é alimento para todos nós, para que nós possamos carregar os fardos uns dos outros, para que nós possamos nos espelhar em Cristo e podermos aguardar esse dia tão esperado, que é o dia do seu retorno. É o que nós te pedimos no dia de hoje, meu Pai. Permita-nos um dia na tua presença, em comunhão de família, que nós possamos estar perto de ti durante a semana que se inicia. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém.